tem que nascer de novo, não é isso? Então existe uma história sobre a supressão da preexistência da alma. Fatos. O que eu estou falando aqui são fatos, está escrito. Não é inventado. São fatos, está escrito. É só estudar, analisar, não é isso? Sem um fanatismo, sem dogmas, e você chega a uma conclusão. Descobre que você não precisa ter religião. Religião é invenção realmente do homem. No quinto concílio, 2, de Constantinopla, convocado pelo imperador Justiniano, houve a supressão da pré-existência da alma, a pedido da sua esposa, a imperatriz Teodora, por motivos insanos. A ex-cortesã, que ela foi uma ex-cortesã antes de ser imperatriz, ao se tornar imperatriz, Teodora ordenou o expurgo de 500 antigas colegas. E para não sofrer as consequências em outra vida, como preconizava a lei do karma sedutora, Teodora convenceu o marido, o imperador Justiniano, a suprir todas as menções doutrinárias sobre a pré-existência da alma antes do nascimento e sua dependência de ações passadas. Olha só. Então existia algo que falava sobre isso, né? Existia uma doutrina, existia um estudo em cima disso, sobre a pré-existência da alma. É isso? E dependência de ações passadas. Tá bom. As quais Orígenes de Alexandria, exegeta e teólogo, tinha reconhecido abertamente esse fato. Ele acreditava que certas passagens do Novo Testamento, já do Messias, olha só, não estamos falando para trás, esse fato foi depois do Messias, tá? Não estou falando da antiga escritura, nem do Antigo Testamento, estou falando já aqui da mensagem do Messias, que ele estudava. Então ele acreditava que certas passagens do Novo Testamento somente poderiam ser explicadas, certas passagens do Novo Testamento somente poderiam ser explicadas existindo a pré-existência da alma e sua dependência de ações passadas. Foram mais de 6.000 obras que ele escreveu, e logo após o sucesso dessa anulação decretada por Justiniano, claro, ele era imperador, conseguiu o que ele queria. Nem papa, nem padre se metia besta com ele. É isso? Então tá. Então não tem Deus na frente, não. Deus quer assim, mas ele quer assim também. Vamos fazer o que ele quer, porque quem manda é ele, o Justiniano, né? Então, quando ele conseguiu isso, nesse quinto concílio, relata-se historicamente a morte no Oriente Médio, é estudar, procurar para saber, de mais de 1 milhão de pessoas que morreram em choque com as forças de segurança do imperador por não aceitarem a condenação dessa doutrina da pré-existência da alma. Existe uma cláusula original na íntegra, que eu vou ler agora. Se alguém diz ou sustenta que as almas humanas pré-existiram na condição de inteligência e santos poderes, que, tendo-se enjoado da contemplação divina, tendo-se corrompido e, através disso, tendo-se arrefecido no amor a Deus, elas foram, por essa razão, chamadas de almas e, para seu castigo, mergulhadas em corpos, que ele seja anatematizado. Está aí a argumentação de como é fácil escamotear a verdade, quando dizem que o Concílio II de Constantinopla não condenou a preexistência da alma. O que fizeram naquele concílio foi enfraquecer as bases de pluralidade das existências. E a Igreja aceitou o edito de Justiniano. Sabe por quê? Porque ela cita: todo aquele que ensinar esta fantástica pré-existência da alma
e sua monstruosa renovação será condenado. Essa parte aí é parte de conclusão do concílio. Esta atitude da Igreja levou a reações tais como a do cardeal Nicolau de Cusa, que sustentou em pleno Vaticano a pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com a concordância do Papa Eugênio IV. O Papa também concordava com a pré-existência das almas. Em 1431 a 1447. Embora isso provocasse descontentamento de influentes clérigos da Cúria Romana. Porém, havia e houve sempre o interesse em sepultar este conhecimento, para que ninguém saiba que isso existiu um dia. Surgindo assim, dogmas que lançam obscuridade sobre os problemas da vida, revoltam a razão e impõem dominação. Ignorância, apatia e graves entraves à autonomia da razão humana e ao desenvolvimento espiritual da humanidade. Estou certo ou estou errado? Então, ficou determinado nesse concílio que não há pré-existência da alma. Ela só passa a existir na concepção. Ou seja, no antes, nada existe. A vida é no durante e a morte no depois. Por que mantiveram isso? Isso tudo, escondido, escamoteado, deu vida ao purgatório, ao fogo final. Aquele que, se você não pagasse na terra, teria que ser no purgatório. Depois de morto, alguém tem que pagar por você, meu irmão. Senão você vai para o inferno, infelizmente. Mas para que servia esse dinheiro? Aí começa a história. Tudo tem que ter muito dinheiro. E isso é uma indústria. A religião é uma indústria, mas o Messias não criou isso. Foi o homem que inventou essa história. Aproveitou a palavra, santificou a palavra e criou religião. Transformar ele em santo, que nem canonizado foi. Jesus não foi canonizado. Ele não foi canonizado. Todo mundo foi, menos ele. Dando causa para a venda de indulgências. Não tem um purgatório? Aí vamos vender indulgências. Praticado pela Igreja Católica. Tendo condições financeiras, pagaria para ir para o céu. Quem é que não pagaria para ir para o céu? Qualquer um que tivesse dinheiro pagaria, né? Claro. Não é isso? Naquela época até eu pagaria. Não estaria entendendo nada, eu queria mais era ser salvo mesmo. Essa prática atingiu o auge durante o pontificado do Papa Leão X. Eu vou dar alguns exemplos de valores da época. O eclesiástico que incorrer em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas, ou enfim, com outra mulher qualquer, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. Para cada pecado de luxúria cometido por um leigo, a absolvição custará 27 libras e um soldo. A mulher adúltera que pedir absolvição para se ver livre de qualquer processo e ser dispensada para continuar com a relação ilícita, pagará ao Papa 87 libras e 3 soldos. Em um caso análogo, o marido pagará o mesmo montante. Se tiverem cometido incesto com o próprio filho, acrescentar-se-ão 6 libras. 6 libras pela consciência. Se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado um só. Eu não acredito nisso. Mas isso existiu. A lista era longa, segue com pelo menos 35 condições de pagamento. Até pelos mortos podia-se comprar indulgência. Tanto era descaramento que tornou célebre a seguinte frase do cardeal Tetzel:
que recolhia contribuições para a construção da Basílica de São Pedro, e ele disse a seguinte frase: no momento em que uma moeda tilinta no fundo do gasofilácio, uma alma escapa do purgatório. Em outras palavras, quando o dinheiro na caixa cai, a alma do purgatório sai. Duas eternas galinhas dos ovos de ouro, o purgatório e as indulgências. As crianças que morriam pagãs e os padres e os patriarcas também que morriam, existia o limbo. Tinha o limbo para eles. E a criança era um anjinho, mas estava no limbo. Não ia para o céu, não. Não foi batizado, era pagã. É isso? Aí era a responsabilidade do pai e da mãe. Ser fiel, ficar na igreja, rezar e tal, tá ali o tempo todo, até o dia da morte deles, sendo um bom homem, uma boa mulher, para poder ela passar lá no limbo e resgatar o filhinho, coitado, e levar. Imagina quantos anos de sofrimento um pai ou uma mãe não passava pensando nesse filho que estava no limbo. Que covardia, que maldade fazer isso com um ser humano. É muita covardia, é muita covardia. Uma nota: em geral, existe um cemitério ao lado de muitas igrejas. Engraçado, né? Ouro Preto, Minas, né? Você chega aqui mesmo, no Rio, você encontra uma igreja e um cemitério do lado. Qual é o motivo? Engraçado, por que isso? Antigamente, se enterrava dentro da igreja. Era no chão da igreja, o cemitério era ali, eles ficavam ali. Só que eu acho que aquilo devia dar um mau cheiro muito grande, ninguém aguentava. Mas o Campo Santo é tudo que pertence à igreja. Então, passa a se enterrar do lado de fora da igreja. Acredito que seja esse o motivo. Não tem outra explicação. A igreja é uma das maiores proprietárias de terras e imóveis em todo o mundo. Calculam-se as riquezas do Vaticano em bilhões de dólares. Em bilhões de dólares. O Vaticano possui grandes investimentos em bancos comerciais, seguradoras, produtos químicos, indústrias do aço, construções, imóveis, são centenas espalhadas na Itália e pelo mundo. Automóveis de marca Mercedes-Benz, estacionamento repleto de Mercedes pretas, último tipo, com motoristas. A Cúria Romana possui hoje um patrimônio que talvez seja o mais valioso do mundo, pertencente a uma única instituição. Isto é uma necessidade imposta pela realidade da vida? É traição de princípios? É prostituição do ideal? Agora vejam, a Igreja Universal, o Reino de Deus, segundo a Forbes, a revista Forbes, ela possui 2 bilhões. A Igreja Mundial do Poder de Deus, 400 milhões. A Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, 300 milhões. Igreja Internacional da Graça de Deus, 250 milhões. Igreja Renascer, 120 milhões. Isto significa que todas as denominações que se dizem representantes de Deus aqui na Terra é um produto manipulado e adaptado pelos homens para seu uso. Resultou disso igrejas e templos religiosos, que é uma mistura humana e divina, sem refutar as crenças dos antigos povos e seus deuses adoradores de sacrifícios humanos, sem que hoje haja a necessidade de oferecer vidas em holocausto. Enfim, nasceu um produto que parece híbrido, e por querer ser as duas coisas, não é exclusivamente nenhuma nem outra, ou figuramente falando, nem quente nem fria. Se os apóstolos, o Messias, voltassem ao mundo nos dias de hoje e vissem todas as fabulosas riquezas